gravando. Vou deixar vocês ouvindo, fica ouvindo aí. Opa, esse baixo tá meio errado. Deve ser isso tudo que vocês estão falando. Pururum, bum, bum, bum. O Tom B. Souza claramente é um funcionário da Amazon que sustenta as pessoas escorregando o Prime de geral. O Mascai venceu o live dele. Bom, gente, vamos começar, né? Ok, tudo bem, Brasil? Tudo bem, Brasil? Tudo bem, Brasil? Tudo bem, um caralho. Nosso país vai afundar, o mundo vai afundar, mas o Brasil vai conseguir, assim como já foi no futebol, vai conseguir afundar mais, vai conseguir afundar pior, vai conseguir afundar gostoso. Mas o que seria de nós sem os podcasts, né? Os podcasts. Quem seríamos sem os podcasts? Então, gente, hoje, no Matéria Escura, nós falaremos uma coisa muito importante que está acontecendo, que é sobre... Hoje nós falaremos sobre uma parada muito louca. E o melhor de tudo é pseudociência. Porque o meu conhecimento de ciência é limitado. Peraí. Off. O meu conhecimento de ciência é limitadíssimo, cara. Só que o meu conhecimento de pseudociência é maravilhoso. Mas em vez de ficar dizendo que a cloroquina vai salvar as pessoas, não, cara, eu gosto de pseudociência de entretenimento, né? E não é nem necessariamente pseudociência, mas vamos falar antes sobre... Isso não é o destino. Vamos falar sobre o clipe? Vocês querem que eu fale no começo? Querem que eu fale depois? Bom, ao final teremos uma reflexão sobre o clipe. Mas agora, hoje vai ser um podcast mais curto, né? Eu acho que o nosso papinho de emocore pode dar uma pausada. A gente fez 4 episódios, a gente cobriu ali boa parte do emo. Faltou muita coisa, mas a gente já cobriu bem. Cobrimos gostosamente o assunto do emo brasileiro. Ainda poderia fazer uma segunda temporada? Poderia transformar num anime? Poderia fazer um filme na Netflix ou na Amazon só com o dinheiro que os subs dão pra gente? Não poderia. Mas a gente vai falar hoje sobre uma coisa que me chocou muito, cara. Me chocou muito, porque isso é muito legal. A notícia é a seguinte: eu li na respeitabilíssima publicação Vice. Não, a galera zoa, né? Porque a galera não deixa seus amigos de direita dizer que a Vice não é legal, tá? Tipo assim, às vezes eles fazem umas manchetes meio estranhas, mas é jornalismo, é diferente do Terça Livre, é diferente. Tô zoando, porque as pessoas sempre vão descredibilizar a Vice porque eles são progressistas demais nas paradas. Mas eu acompanho esse meio de comunicação há 1000 anos. Então, assim, olha o que saiu na Vice. O grande lance é que podcast é entretenimento. O meu, ele se encaixa como entretenimento. Então, vamos se entreter. Olha o que aconteceu. Cientistas descobriram enormes estruturas não identificadas nas profundezas da Terra.
nas profundezas da Terra. Ah, e falando em amigo de direita, bem lembrado, eu espero que vocês não tenham mais nenhum, né, amigo que continua defendendo o Bolsonaro. O Zancap ainda pode ser uma fase, uma hora pode passar. Quando ele for demitido pela 8ª vez, porque a empresa dele, cujo chefe ganha 6 milhões de reais por ano, estava precisando economizar o salário dele de 480 reais por semana. Enfim, cientistas descobriram enormes estruturas não identificadas nas profundezas da Terra. Aí vocês acham, galera, tem coisas na superfície da Terra que o ser humano ainda não descobriu, sabia, né? Tipo assim, vez que outra o ser humano descobre uma ilhazinha, vez que outra o ser humano descobre um riozinho lá que ninguém se lembrava. Pois é, meus galos, o grande lance é que a gente está sabendo cada vez mais sobre o espaço. Hoje em dia, a gente consegue... Farthest star ever found. Seguinte, hoje em dia a gente consegue observar objetos celestes que ficam a 5 bilhões de anos-luz da Terra, né? A estrela mais longe que tem, que a gente conseguiu achar, né? Porque tem isso. A estrela mais longe que a gente conseguiu achar está a 5 bilhões de anos-luz da Terra. Você sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que a imagem que nós estamos vendo dessa estrela precede a existência da Terra. Por que, meu amigo? Por que, meu amigo? Porque a Terra tem só 4 bilhões de anos. Esses números que a gente fala, eles são muito escrotos, cara. Porque o cidadão médio, o ser humano, ele mal aprendeu o que é 1 milhão. A gente também não tem muita noção do que é milhão, tá ligado? Tipo assim, milhão já é um número muito arrombado, um número muito bizarro, de grande. A gente não consegue dimensionar isso, né? Inclusive, sempre tem aquele vizinho que se acha muito rico e fala, olha ali, os caras estão querendo tomar o nosso dinheiro. Normalmente é aquele teu vizinho meio nazi, que ele acha que ele é rico, né? E então, é a diferença do milhão pro bilhão. Tem cara aí que às vezes o cara abriu um escritório de advocacia, ou ele abriu uma padaria que faz um pão bom, e aí ele ficou milionário. O cara lá tem 1 milhão. Só que 1 milhão no mundo, nosso planeta, no capitalismo, tu continua sendo um plebeu. Tu é só um plebeu melhorzinho que vai comprar um AP de 2 quartos, 64 metros quadrados aqui em São Paulo. Então, a diferença do milhão para o bilhão é muito grande. Muito grande. E quando a gente fala que um objeto se encontra a 5 bilhões de anos-luz, o que eu quero dizer é que a luz desse objeto, ou seja, a foto desse objeto, a imagem desse objeto, ela está sendo projetada há 5 bilhões de anos, ela chegou agora para a gente. Ou seja, se o cara lá botasse uma plaquinha assim, ó, ô Lucas Silveira vai se fuder, eu ia ver e falar assim, ó, eu vou pegar esse cara. Só que quando eu chegar lá, caso eu viajasse na velocidade da luz, já ia fazer 10 bilhões de anos que o cara mostrou aquela placa. Para vocês terem ideia, dinossauro é 150, 200 milhões de anos. O asteroide, né, ou sei lá, o bolsossauro, que enfim, whatever que aconteceu, que acabou com os dinossauros faz alguns 60 e poucos milhões de anos. São números muito absurdos. Por quê? Porque o ser humano, ele está dentro desse último milhão só. Vocês sabiam disso? Isso é muito louco, cara, porque eu até vou dar uma pergunta aqui, porque isso é uma ilustração muito boa, né? Porque a gente acha que a gente está aqui há muito tempo, né? A gente acha que isso aqui tá há muito tempo, assim, que o ser humano está aqui desde sempre. Nossa, Alexandre o Grande, pirâmides do Egito, sabe aquelas paradas? Então, o bagulho é o seguinte, rapaz. O bagulho é o seguinte. Se a Terra tivesse, vamos lá, 1 ano só,
e a gente dividisse a história da humanidade ao longo desse um aninho, sabe quando nesse um aninho surgiria o Cero? Tu sabe quando surgiria o ser humano? Cara, faltando uns segundinhos para acabar o ano. Quando a galera estiver contando 10, 9, 8, 7, 6, ali começaria o antropoceno, né, que a gente fala, que é essa era de mudanças na Terra indicadas, feitas e perpetradas pelo humano. Eu não inventei isso, quem está falando é o Neil deGrasse Tyson. Eu estou só distorcendo tudo, mas o sentimento é esse. Então, meu galo, bilhão de anos é uma parada muito louca, porque se a Terra tem 4 bilhões de anos, a estrela mais longe que a gente consegue ver, ela emitiu aquela luz lá que bateu na lente desse telescópio que a gente viu, deve ter sido visto pelo Hubble. Então, assim, meu amigo, 5 bilhões de anos. E sobre o que estávamos falando? Sim, a gente consegue enxergar coisas muito, 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 muito longe. Mas sabe o que a gente não consegue enxergar? O fucking centro da Terra, cara. Sabia disso, rapaz? Tu sabia disso, rapaz? O centro da Terra é muito inacessível. Por quê? Porque é quente para um caralho. Tipo assim, é muito difícil perfurar até algo que lembre o centro da Terra, tá ligado? Vocês querem saber qual foi o maior buraco que o ser humano já fez? Vocês querem saber qual é o maior buraco que o ser humano já fez? É ridículo, é muito ridículo, gente. É muito ridículo porque é muito pouco, cara. É muito pouco. Quando eu li isso, eu fiquei em choque. Porque eu falei assim, eu não acredito, cara. Eu não acredito. Sabe qual foi o maior buraco que o ser humano já fez? Mais ou menos 12 quilômetros. Ou seja, é um Everest para baixo, porque o Everest tem 8.800, sei lá quantos metros para cima. O maior buraco do oceano que existe, são as fossas ali que tem as fossas marianas, né, que eles falam, que é o Mariana Trench, que é o nome de uma banda emo, meio ruim, meio boa, que tem uns 10 quilômetros. Ou seja, basicamente a Terra tem, vamos arredondar muito, 10 quilômetros para cima, 10 quilômetros para baixo. Só que da onde eu estou agora até o centro da Terra, tem o que, uns 6.000 quilômetros? É isso? É isso, né? A Terra tem 12.000 quilômetros de diâmetro total, então até a meiota, até literalmente o cu do mundo, ou o núcleo do mundo, tem uns 6.000 quilômetros. O ser humano, este arrombado, que consegue ver estrela a 5 bilhões de anos-luz, ele conseguiu cavar 12 quilômetros. Tu quer saber, tu entende isso? Como cavou pouco, cara? Mas cavou muito pouco. A gente literalmente arranhou a superfície. Porque quantos por cento isso dá? Né? Vamos calcular. Eu vou calcular tudo. Esse podcast não tem texto. Então, se eu fizer 12 dividido por 6.000, é muito pouco. A gente só arranhou, cara. A gente só arranhou a superfície da Terra. E a gente nunca encontrou nada. No entanto, é burrice a gente achar que para saber o que tem no centro da Terra, a gente não necessariamente precisa cavocar. Por que eu digo isso? Porque tem uma hora, não importa a furadeira monstra que tu tenha, uma hora vai ficar tão quente, cara, que não tem mais como perfurar. Tipo assim, as temperaturas lá, vão pra lá de 300, 400, 500 graus. É um bagulho que não rola, tá ligado? Então, assim, os caras começaram a medir a parada de outro jeito. O que aconteceu? Os caras começaram a observar os gráficos dos terremotos, né?
Eu vou ler porque é mais fácil. Ó. Cientistas descobriram uma vasta estrutura de material denso ocupando a fronteira entre o núcleo externo líquido da Terra e o manto inferior, uma zona a cerca de 3.000 quilômetros abaixo dos nossos pés. Lembrando, o ser humano cavou 12 quilômetros. Então, assim, eles... Isso aqui é meio tecnocrático. Eu quero entrar na filosofia da parada. Porque os pesquisadores usaram um algoritmo de aprendizado de máquina originalmente desenvolvido para analisar galáxias distantes para investigar um misterioso fenômeno que ocorre nas profundezas do nosso planeta. Saiu um arquivo sobre isso na revista Science. Uma dessas enormes anomalias, localizada abaixo das Ilhas Marquesas, nunca tinha sido detectada antes. Então, mano, sismólogo, geólogo, coreano, muito louco, usaram análise de vários terremotos e perceberam, com base nas vibrações, a gente não vai aprofundar isso, com base nas vibrações eles conseguem perceber a densidade do que tem lá dentro, né? E o que se achava que era completamente homogêneo, tipo uma bola de lava fazendo blá, 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 blá. Na verdade, rapaz, tem umas paradas. Rapaz. Aí ele disse, a gente usa sondas, blá, 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 blá. Em particular, a equipe estava procurando por ondas secundárias difratando ao longo da fronteira entre o núcleo e o manto, como as ondas de frato, blá, 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 blá. Quando as ondas secundárias atingem essas estruturas, elas produzem um tipo de assinatura. O que é isso? O que é isso? Imagina que tu dá um tiro, né? Você, bolsominion, você dá um tiro numa melancia. Aí a melancia atravessa. Aí se tu mede a velocidade da bala antes da melancia, a velocidade da bala depois da melancia, tu vai ter uma noção da densidade dessa melancia. Agora, se tu dá um tiro numa cera mais dura e a bala fica muito devagar e sai bem devagar do outro lado, ou ela fica lá dentro, tu consegue imaginar a densidade desses materiais. E os caras fazem isso com ondas. É uma assinatura que esse material deixa. Todo material tem essa assinatura. É com isso que eles conseguem saber de que são feitas as estrelas. Os caras veem umas estrelas lá no olho do cu e falam, essa estrela aqui é de metais, não sei o que, de gás e blá blá blá. Meu rapaz, eu estou indo muito rápido? Eu não estou indo muito rápido, cara. Porque qual é a viagem assim que está resumindo a história? O que eu quero dizer com toda essa parada? Tem no centro da Terra coisas que a gente não sabe. É óbvio que tem no lado escuro da Lua, é óbvio que tem em outros planetas, é óbvio que tem em luas de Júpiter e de Saturno, tem coisas que a gente não sabe. A gente mal sabe o que tem aqui na Vila Madalena, rapaz. Então, quando eu descobri que o ser humano só conseguiu cavar 12 quilômetros, eu fiquei muito de cara. Eu falei, sério? Sério que não chegou uma pessoa muito braba com uma pá e começou a cavar decentemente para pelo menos chegar até o centro da Terra e fazer um elevador, que a gente vai até o Japão de elevador? Enfim, acontece que é basicamente impossível. E isso é muito louco, né, gente? Porque isso é muito louco, porque se tu pegasse a Terra e transformasse numa bola de futebol e tu fizesse nela um arranhão proporcional a esses 12 quilômetros, basicamente o que a gente arranhou da Terra é tipo a costura da bola de futebol, cara. Essa galera parece que não joga Minecraft, rapaz. Então, assim, é muito louco que aí eles encontraram, se liga, são estruturas muito doidas, que tem uma no Havaí também, que já foi mapeada, só que essa que está embaixo das ilhas, eu esqueci o nome das ilhas, cara. Ilhas Marquesas. Essa que está embaixo das Ilhas Marquesas, ela tem algumas centenas de quilômetros e parece ser feita tipo de um material tipo adamantium, assim, né, cara? Talvez tenha umas paradas muito loucas lá, mano. Aí, bom, acabou o papo científico, porque tem muita imprecisão no que eu estou falando, mas resumindo é isso. Os caras conseguiram detectar, através de sondas e de análises
de gráficos dos terremotos dos últimos 30 anos, começaram a perceber algumas constâncias em alguns lugares, e com isso eles foram mapeando e perceberam, rapaz, aqui tem uma estrutura que eles já conseguem inclusive reconhecer o formato aproximado dela. Então é muito louco, cara. Só que aí, óbvio que o cientista fala assim, pelo amor de Deus, isso não é nada, calma, a gente tá só curioso. É isso que move, né, a curiosidade das pessoas. Mas nós, leigos, nós, pessoas que se interessam pelas coisas, nós, pessoas que estão afim de falar sobre outras coisas, a gente fica assim, caralho, rapaz... Quer dizer que tem umas bolotas aí de mais de 1.000 quilômetros lá no cu do mundo, no centro da Terra, feitas de um material que a galera meio que não sabe o que é, porque é denso demais. Aí eu pensei numa parada. Será que a pulga... Eu fiquei imaginando que os seres humanos são como se fossem pulgas em cima, no couro de um elefante, porque o cachorro é muito pequeno. Imagina que tu é uma pulga no couro de um elefante. E aí tu tá lá sendo uma pulga. Tu tem uma sociedade de pulgas. Tu se casou com um pulgo ou uma pulga. Tu vai na missa das pulgas. Tu vai no show da Fresno das pulgas. Tu entra no Orkut das pulgas. Com certeza elefante tem pulga, tá? Antes que vocês me questionem. Elefantes... Claro que tem pulga, mano, tá maluco? Óbvio que o elefante tem pulga. O bom é que o Google sabe tudo. E o elefante não apenas tem pulga, cara, como tem uma caralhada de outras paradas. Prosseguindo. Imagine que tu tá lá, tu é uma pulga. Só que tu é tão insignificante que tu acha que tu tá vivendo num planeta das pulgas, né? Tu se casa com as pulgas. Aí tem a Twitch das pulgas, onde elas fazem transmissões para as outras pulgas, fazendo um podcast sobre o quê? Sobre o que é o podcast das pulgas? Uau! Nós descobrimos que nesse nosso planeta aqui que a gente mora, tem umas coisas duras lá dentro, umas coisas estranhas. Esse planeta faz uns barulhos, ele tem uns vulcões assim, e a gente meio que não sabe o que é isso. Então, essa pulga, rapaz, a pulga do Pulgaverso, ela não sabe que ela mora num elefante. Ela tá vivendo a vida dela, rapaz. A pulga que mora num cachorro, o micróbio lá que mora na tua língua, e o que mora no teu esfíncter, ele não sabe, cara, ele tá lá, ele só está lá vivendo a vida dele. E nós, seres humanos, durante esses poucos 1000 anos que nós estamos aqui, durante esses segundos que a gente está vivendo no planeta Terra, a gente pode estar muito bem achando que a gente é umas pessoas, que a gente está vendo as estrelas, que a gente está vendo tudo, quando na verdade nós somos apenas pulgas. Pulgas em cima de um elefante. Isso ia ser muito louco. Então a gente não é mais terraplanista nem terra redondista, a gente é terra elefantista, cara. Mas tu entende isso? É tipo o lance do aquário, mano. Pro peixe, o aquário é a porra toda. E quanto mais tu vai descobrindo as coisas que tem do lado de fora, rapaz, quanto mais vai descobrindo coisas novas, o teu horizonte vai aumentando, também vai aumentando a tua ignorância, né? Quanto mais tu sabe, mais ignorante tu é. Ignorante não no sentido do ignorante arrombado, preconceituoso, mas quanto mais tu sabe, mais ignorante tu é. Quanto mais tu sabe, mais tu percebe que tu tem coisas a descobrir, né? O conhecimento, ele não é uma linha, ele não é uma quantidade, ele é uma circunferência. É fácil de entender isso, cara. O conhecimento é uma circunferência. Então, assim, se o conhecimento for um círculo, e quanto maior for este círculo, a tua área ignorante vai ficando maior. Não sou eu que digo, foi o meu amigo Neil deGrasse que disse isso, cara. Quanto maior o teu conhecimento, maior é a tua área de ignorância. Então, pense nisso, Brasil. Pense nisso. Tô brincando. Não, tô brincando nada. Pensem nisso, mas vocês são só as pulguinhas, rapaz. Vocês são só as pulguinhas.
Então, o nome dessas estruturas que tem lá no meio do planeta Terra é o que, rapaz? Eles chamam de ULVZs, que é uma sigla que quer dizer altas paradas. Zonas de velocidade ultra baixa. Por quê? Porque quando eles mandam o raio lá para ver a assinatura de material dessas coisas, a velocidade que a onda atravessa esse negócio é ultra baixa, ou seja, é muito denso. Vocês sabiam, né, que isso aí também é um bagulho de mecânica quântica, né? Mas será que eu entro nesse assunto? Será que eu entro nesse assunto? Aquele papo, né, de que o elétron, quando o cara vai olhar o átomo, a gente teoricamente sabe que ele tá em todos os lugares, né? Tá em todos os lugares o elétron. Mas aí quando tu joga luz nele para ver ele é tão pequeno que a luz dá uma freada nele, ele dá uma parada. E aí tu consegue ver ele, mas na verdade, quando tu tira a luz, ele tá em todo lugar. Porque é o rolê quântico. Mas vamos continuar esse papo aqui. Essas ULVZs, essa aqui que é a lombra, rapaz, que é o segundo ato desse podcast maravilhoso. Essas mega estruturas são especiais e podem abrigar assinaturas geoquímicas primitivas que relativamente não se misturaram desde o começo da história da Terra. Por quê? Porque a superfície, meu rapaz, já mudou todo o tempo, ela muda o tempo inteiro. E esse novo estudo também demonstra as aplicações para algoritmos, blá, 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 blá. O grande lance que ele fala é sobre o material dessas estruturas. Né? Aqui, ó. As megas são estruturas intrigantes não só por causa do seu tamanho, mas porque podem ser compostas de materiais exóticos de antes da Terra ter a Lua. E é aí que a gente pensa, tá, mas como assim a Terra tem a Lua? Vocês acham que a Lua tá lá desde sempre, rapaz? Vocês acham mesmo? Vocês acham mesmo que a Lua tá lá desde sempre? Não, mano. Ela foi capturada pela Terra, tá ligado? Ela foi capturada pela Terra. Ela orbita a Terra porque um dia ela ficou ali. É muito louca essa história, porque essa história é muito doida. E a teoria mais aceita, ninguém sabe a origem da Lua ao certo, ninguém bateu um martelo assim, tá. Então, são teorias que vão melhorando. E existem várias teorias, mas a teoria mais aceita é que tem a teoria do grande impacto, a teoria do pequeno impacto, que são as mais, enfim, as mais aceitas. E também tem a teoria dela simplesmente ser um planetóide que estava passando por ali e foi atraído pela gravidade da Terra. Mas a teoria mais aceita é que, em algum momento, há bilhões de anos atrás, a Terra era só um planeta ainda totalmente disforme, ainda não compactado, ainda não exatamente super redondo, que foi atingido por um outro planeta, rapaz, do tamanho de Marte. E aí quando duas bolas de pedra e areia e cocô batem uma na outra, plá, faz uma sujeirada. E a teoria mais aceita é justamente a teoria do grande impacto. Entendeu? A teoria mais aceita para a origem da Lua é a teoria do grande impacto, que é a Lua nada mais é do que formada por uma grande paulada que a Terra tomou, que espirrou, como é que é a palavra? Caliça, espirrou tijolo, espirrou pedra, espirrou para tudo quanto é lado, e ao longo de milhões de anos, toda essa matéria foi se realmente novamente aglutinando por uma gravidade comum, e enfim, em algum momento, isso virou a Lua. E, enfim, a composição desse material lá no cu do mundo é incomum com a Lua, o que cada vez mais engrossa a teoria de que a Lua é feita de terra e que nós somos pulgas no elefante. É isso, gente. É esse meu episódio de hoje. Ninguém entendeu nada. E com meia hora de podcast, 28 minutos de pseudociência, a gente fica com a reflexão do dia. E se for uns brother morando lá dentro? Hein, rapaz?
E se for uns brother morando lá dentro, hein? E se tiver uns brother, rapaz? E se tiver uns brother morando lá dentro? Eu não sei, cara. Eu não sei o que pode ser. Mas, assim, é muito louco. Eu voltei a ter vontade de gravar episódios sobre essas coisas quando eu percebi que tem muita coisa que a gente não sabe. E esses papos de coisas dentro da Terra me encantam, porque a Karen sempre vem com os papos. A Karen gosta de ler muito sobre ciências, tipo assim, ciências de outros povos e coisas antigas, escrituras antigas e coisas assim. E tem um pessoal que acredita assim piamente que tem um pessoal morando dentro da Terra e pronto. E quando ela me contou isso, eu falei, claro. Só que aí hoje a primeira pessoa que eu falei foi assim, Karen, tem realmente a São Paulo de dentro e a São Paulo de fora, cara. São Paulo de dentro é São Paulo de fora, e moram os caras lá. E imagina, os ET, na verdade não são extraterrestres, são intraterrestres, cara. Intraterrestres, rapaz. Pense nisso, Brasil, pense nisso. E também pense em como a gente vai fazer pra tirar o presidente lá de lá. Não, tô brincando nada, tô falando sério. É isso, né, gente? Ademais, eu queria saber o que vocês acharam do clipe. Quem não viu o clipe, pelo amor de Deus, vai no YouTube e assiste a porra do clipe, cara. Chama-se Isso Não É Um Teste, mas antes, vocês assistem o clipe de Convicção e aí emendam com o clipe de Isso Não É Um Teste. Lançamos segunda-feira, o clipe está, supimpa, maravilhoso, gostosinho. Você que está acompanhando esse podcast e nem sonha que a Fresno tem um canal na Twitch, no qual eu entro coisa de 5 vezes por semana, e já tem os caras da banda aí entrando, a gente tem que cobrar eles. O Vavo ficou de ver o 7-1 ao vivo, comentando na Twitch da Fresno. Então, assim, a gente tá entrando direto aí na Twitch, e a gente espera muito que vocês sigam a gente na Twitch, continuem dando sub, e entrem no nosso grupo fechadíssimo e maravilhoso no Discord, e vejam a gente jogando o joguinho, tá bom? Um beijo no coração de vocês que estão ouvindo o podcast, galera da Twitch. Agora a gente segue nós, né? Alright, bro. Gravou.